Olá, bom dia para você de casa. 8 em cada 10 pessoas correm para a internet para saber detalhes sobre algum problema de saúde, sabia disso? Só buscar a informação, no entanto, não ajuda. Isso daí é palavra de especialista. O contato com o profissional é determinante. Se a internet ajuda a tirar dúvidas, pode também aproximar o médico do paciente. É disso e muito mais que nós vamos falar hoje num bom papo no Cidade Entrevista. Fique com a gente. Estamos de volta com o Cidade Entrevista. Em nosso sofá hoje, Cadu Lopes, que é CEO da Doctoralia no Brasil, Peru e Chile. Cadu, seja muito bem-vindo. Muito obrigado bom dia para você. Bom dia. A gente está falando com um público muito grande. Eu acho que a gente tem que explicar, né, Cadu? Para quem não conhece ainda a plataforma Doctoralia, qual o conceito para quem está em casa? Ótimo. Bem, o conceito é: nós entregamos tecnologia para diminuir o tempo de dor das pessoas. O usuário, o paciente que busca por um profissional de saúde, ele tem, através da Doctoralia, mais informações, mais credibilidade e com essa tecnologia ele consegue agendar a consulta muito mais rápido. Então é simples assim. Na verdade, é uma maneira de tornar humana uma relação, tornar mais humana uma relação, mas a partir de um aplicativo de celular, através de um site da internet. Isso é possível? Deixar bem humana essa relação? Exato. Essa é a nossa missão, é tornar a experiência em saúde mais humana. Na medida em que a gente encurta e facilita essa jornada na busca por um profissional de saúde, o profissional de saúde e o paciente têm mais tempo para poder se conectarem de uma forma mais humana, né? E aí eu pego, por exemplo, a experiência de quem precisa marcar uma consulta depois do horário comercial, às 2 da manhã. Se você pega um modelo tradicional de agendamento de consulta, você tem 40% das primeiras tentativas de ligações aos consultórios não sendo atendidas. A plataforma não para. Ela está 24 horas por dia, 7 dias por semana, com mais de 600 mil profissionais de saúde disponíveis na plataforma para que se possa fazer a melhor escolha. E fácil, em poucos cliques você acessa e tem esse agendamento. O pessoal de casa está conseguindo assistir ali, ver um pouquinho de como funciona. É um site simples, é um site clean e ele é muito intuitivo, né? Sim, ele é muito pensado em toda essa experiência, em todo esse processo passo a passo. É uma tecnologia pautada na experiência não só do brasileiro, mas no mundo todo. A Doctoralia é uma empresa que está presente em mais de 15 países. Então, e ao longo desses anos todos, a gente tem otimizado a experiência. Porque é isso que as grandes startups mundiais fazem. Elas se preocupam com a experiência do usuário. Você pega exemplos de startups como o Booking.com, TripAdvisor, Airbnb, eles não têm hospitais, eles não têm hotéis, eles não têm leitos, eles não têm restaurantes, mas eles entregam uma experiência muito melhor. Eles são essa ponte, né, entre o consumidor e o destino final, seja qual for, né? Pedir comida pela internet, com certeza você aí de casa já pediu, e marcar consulta. É simples, Cadu? É algo que a gente consegue fazer sem muito segredo? É muito simples e é interessante pensar que até então existiam soluções para todos esses outros segmentos, mas não existia para a saúde. E é justamente no momento em que você está com dor ou tem algum problema de saúde para resolver, que o tempo se torna mais elástico, né? Que você dá muito mais relevância para cada minuto, cada segundo que passa. Você quer ter a sua demanda atendida, o seu problema resolvido. Ainda mais falando de saúde, né? Exatamente. Então, e aí nesse momento que você quer melhorar essa experiência, essa jornada. Nesse sentido, nós trouxemos essa tecnologia. Ela já operava em outros países e aqui no Brasil ela teve uma aderência muito forte, muito grande. A Doctoralia está no Brasil, está em 15 países, na verdade, né? Mas ela não surgiu no Brasil, né? Vamos contar um pouquinho da história da Doctoralia para quem está em casa? Sim. Nós pertencemos ao grupo DocPlanner, que é um grupo polonês que tem várias aquisições. Ele adquiriu a Doctoralia, que era o segundo maior grupo mundial e tornou-se então a maior plataforma de saúde do mundo. A partir disso, abriram-se outras operações e o mercado brasileiro nós iniciamos com estrutura física e com mais intensidade em 2017, em maio de 2017. E nesse intervalo de 2 anos, nós tivemos ótimos resultados, muito em função da necessidade do brasileiro em querer em desejar esse serviço, essa experiência. E saímos de 1 funcionário para 460 funcionários,
3 escritórios, operação... Você foi o primeiro funcionário? Sim, aqui no Brasil sim. Então tem a carteirinha ali no crachá número 1. 0001 e crescendo. A partir de Curitiba, nós atendemos todo o mercado brasileiro. Nós temos equipes espalhadas, distribuídas em todas as principais cidades do Brasil. Temos operação também em Santiago, em todo o Chile, e um escritório em Santiago. E temos operação também no Peru. Tudo a partir aqui de Curitiba. Se a gente se basear nos números, eu recebi aqui, logo na sua chegada, os números de agendamentos, comparando agosto de 2018 com agosto de 2019. O número de agendamentos através da plataforma cresceu quase 1000%, pouco mais de 900% aqui no Paraná, número local esse. Isso daí mostra também o perfil do paranaense, o perfil do brasileiro que gosta de facilidade? Exatamente. O paranaense e o brasileiro, de um modo geral, nós somos conectados, seja em redes sociais, seja em aplicativos. Esse comportamento do brasileiro ele é muito latente quando comparado com os outros mercados internacionais, né? E isso, aliado a um bom serviço, a uma boa entrega, faz com que os números tenham tração, que é o que você disse aí, quase 1000% de crescimento. Saltou de 11 mil agendamentos em agosto do ano passado para mais de 112 mil agendamentos em agosto deste ano. Na plataforma, a gente encontra todo tipo de serviço médico? Na plataforma você encontra todos os profissionais de saúde registrados em CRM, CFM, com registro RQE, enfim. E também nós temos lá os dentistas, psicólogos, nutricionistas, enfim, várias outras categorias e especialidades, né? E a plataforma, ela não é apenas o agendamento, a gente vai explorar um pouco melhor, mas ela tem várias outras demandas e várias outras prestações e serviços e entregas para a comunidade. E de graça, né? Totalmente gratuito, o usuário não paga nada, a relação comercial é apenas dele com o próprio profissional de saúde, que ele teria normalmente, né, caso ele optasse por um outro meio de fazer esse agendamento ou essa forma de tomar decisão a respeito do profissional de saúde. E sim, para o usuário é completamente gratuito. E para o profissional de saúde, para esses que eu comentei, nós temos os planos básicos, que são gratuitos, e temos os planos pagos, que entregam daí uma série de serviços a mais. A gente já fala disso, mas, por exemplo, eu quando peço comida no meu aplicativo, ou sei lá, vou procurar, como você disse aí há pouco, um hotel, eu digito o meu endereço e a partir desse endereço da onde eu estou ou do que eu estou pedindo, eles acham estabelecimentos, profissionais que estão ali próximos a mim. Na Doctoralia, eu consigo achar um médico que está perto do meu trabalho, perto da minha casa, por exemplo? Consegue, e isso é fantástico, porque você tem o georreferenciamento através da sua localização. A gente entrega muito rapidamente, na hora que você faz a consulta, esses profissionais distribuídos e você pode clicar, saber exatamente o endereço, entrar na agenda desse profissional de saúde e fazer o seu agendamento ali na hora. Imagina, bom, eu tenho filhos, grande parte dos ouvintes também tem, sempre, invariavelmente, a gente é acometido de uma necessidade... Um susto. Um susto, né? 2 da manhã, 1 da manhã, depois do horário comercial. E aí você tem na mão, em poucos cliques, a possibilidade de escolher e já agendar o melhor horário que você quer. Você não precisa ficar ligando, esperando para ser atendido, e aí depois fazendo várias perguntas para ter a possibilidade de tomar a sua decisão. Você, na hora, faz o seu agendamento, já recebe o SMS, o WhatsApp, e-mail de confirmação. Você pode, a partir daquele momento, iniciar o seu relacionamento com esse profissional de saúde de uma maneira muito simples. Posso informar, por exemplo, faço uso de plano de saúde. A plataforma já permite que eu procure um médico que atende meu plano ou para também não ter um susto na hora que eu chegar no consultório, né? Você tem lá todos os filtros e você consegue ter essas informações na palma da mão muito facilmente. Antes de começar esse agendamento. Porque esse ponto que você tocou é muito interessante, porque geralmente uma das primeiras perguntas quando se liga para um consultório é: atende plano XYZ? E aí você vai ligando e vendo se atende aquele plano. Quando, na verdade, Ela via sacra de telefone. Né? Pois é, aí você está perdendo tempo, você está sendo ineficiente, você continua com a sua dor sem ter sido inicialmente resolvida. Bom, e aí essa possibilidade de filtrar por planos também ela é uma grande arma.
Outra coisa importante, você citou no começo do nosso bate-papo a questão da nova economia, das startups, né? Que elas estão ganhando um mercado cada vez maior e avançando muito rápido, né? Principalmente na área da saúde, como vocês batem muito. Mas outro ponto muito importante da nova economia, que a gente fala muito, é a questão da colaboração, né? De ter um site colaborativo, de ter o feedback, fazendo com que a plataforma ela seja orgânica, que vocês respondem o que a pessoa está comentando ou está dizendo. Isso daí é uma tendência, isso daí é algo que vocês levam muito em conta, o que o usuário está achando, o que o usuário está pedindo? Escola, essa é uma das bases da nova economia. As grandes startups, as empresas que estão transformando o mundo, elas têm como pilar principal isso que você falou. Ouvir o cliente, se preocupar com a experiência. A partir da escuta ativa, interessada e legítima, fazer as transformações necessárias para entregar um melhor serviço. Então a resposta é sim, a nossa plataforma ela é muito pautada e direcionada por esse caminho de comunicação, de opiniões, né, de reações a respeito de uma prestação de serviço. E é um trabalho interessante de fazer também com a classe dos profissionais de saúde, de transformação da mentalidade para poder se comunicar com esse paciente 4.0. Avançar, né? Como se conectar com eles, né? Porque é uma transformação. Em todos os setores da economia onde as startups entraram, houve esse momento de adaptação. E agora está um pouco mais claro para todos que sim, é importante escutar o que aquele usuário está dizendo ou o que aquele paciente está informando ali para você. Ou seja, você está dizendo que é mais ou menos uma mudança de linguagem também dos profissionais, né? Eles têm que entender que hoje, com a plataforma, o controle da agenda, tudo bem, a agenda é dele, mas o controle bem ou mal está na mão do paciente também. Ali é o paciente que escolhe se quer ir, se quer desmarcar e assim vai levando, né? Tem uma série de benefícios, vantagens nessa transformação aos profissionais de saúde, como por exemplo, como se ele expusesse a agenda dele ou os horários que ele deseja expor para que o paciente encontre muito mais fácil, né? E aí, trazendo alguns dados para sustentar isso, 40% das primeiras ligações às clínicas, aos profissionais de saúde, não são atendidas. E em até 4 minutos, esse cliente, paciente que tentou contato, em até 4 minutos ele muda, ele vai para outro, ele vai para outro, ele vai para outro. Então, na verdade, ele tentou fazer o contato com você, profissional de saúde, e não conseguiu. E aí ele escolheu, mas por não ter ele quer ser ouvido, né? Ele quer ser ouvido, ele quer ter o contato. Voltando à questão das opiniões e desse relacionamento, nós temos várias áreas dentro da plataforma que trabalham isso, seja a opinião, seja a avaliação em estrelas, né, que é o rating, que é a classificação, digamos, por parte do usuário, e também a seção de pergunte ao especialista, onde a gente traz muito mais credibilidade nesse relacionamento, a gente deve explorar um pouco mais, acredito. Até mesmo porque esse é o novo paciente, né, o 4.0, mas antes de abordar o paciente, eu só queria saber qual é o perfil de quem hoje está em peso, em massa na Doctoralia. São homens, mulheres, são mais jovens, mais velhos? É super interessante esse dado, porque são mulheres de 25 a 34 anos. E por que mulheres? É uma questão histórica, né? Porque a mulher, geralmente, ela é a gestora de saúde do lar. É quem cuida, né? Ela que cuida, ela tem inúmeros afazeres e também cuida muito próxima dos filhos, muitas vezes próxima dos maridos, ela que organiza essa parte de gestão de saúde na casa. Então, são mulheres de 25 a 34 anos, são mulheres que são ativas na internet, elas se baseiam muito em função das opiniões, então esse também é um dado relevante, e ela acessa 40% das vezes fora do horário comercial. 40% das consultas hoje da Doctoralia são marcadas fora do horário comercial. Então, veja que aquele universo de marcação de consultas do horário comercial das 8 da manhã às 6, 7 horas da noite, ele já não é mais suficiente, né? Porque nós estamos cada vez mais atarefados. É aquele momento que você chega em casa que você vê como é que estão os filhos, como é que está o marido, como é que você está, e aí você
faz a marcação. Às vezes é até naquela conversa no restaurante que ela se lembra, preciso disso, já procura ali, né? Mas que eu estava contando que você é o funcionário número 0001 da Doctoralia no Brasil. Mas para você se tornar esse profissional número 1, você deixou uma carreira no setor de telecomunicações. É mudar da água para o vinho? Ou eu estou enganado? Olha, é uma transformação bem interessante. Eu me orgulho muito da carreira construída aqui na região do Paraná, na região sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, em algumas operadoras de telecomunicações, que é um segmento já voltado para a tecnologia, é um segmento altamente ágil, veloz, complexo. E essa transição desse setor para a área de startups, para a nova economia, mesmo assim foi disruptivo para mim. Eu tive que quebrar alguns paradigmas, alguns conceitos e reaprender. É aquela coisa de olhar fora da caixa? Muito, muito, muito. E não ter receio de tentar. Em empresas tradicionais você se limita muito, né? Em startups e nessa nova economia você precisa ser muito rápido e justamente essa atenção, esse ouvido ativo, essa escuta ativa ao consumidor, ao paciente, ao cliente, que mais me encanta, porque a partir disso você precisa rapidamente fazer as transformações. Então eu peguei a velocidade de telecomunicações aplicado com essa escuta ativa e aí o resultado está acontecendo. Eu imagino que você deve ter tido aquele primeiro receio ao fazer essa grande mudança na sua carreira, mas hoje, falando de startup, falando de tecnologia, a mudança acontece todo dia, né? Hoje, o que você cria hoje, amanhã já pode estar ultrapassado e assim é uma mudança nova num curto período de tempo com mais frequência. Exato, e até mesmo esses segmentos tradicionais, ou já constituídos, não diria tradicionais, mas já constituídos, eles vão chegar na nova economia. A nova economia tem crescido, e aí quando eu falo nova economia, é isso que a gente comentou, dessa linha de opiniões, de escuta ativa ao cliente, se preocupar com a experiência, enfim. Essas empresas, esses segmentos vão chegar, vão necessariamente ter que ir para essa nova abordagem, para essa nova economia, né? E nova economia tem tudo a ver com Paraná. Londrina é um polo de startups. Curitiba não deixa de ser também um polo de talento, um polo de tecnologia. E vocês escolheram Curitiba para ser a sede para a América do Sul. Por que a nossa capital? Olha, isso que você comentou é muito visível, é muito claro, né, no contexto brasileiro. Que Paraná, o Curitiba, Londrina, sim, são expoentes. A empresa, inicialmente, o primeiro CNPJ foi constituído em São Paulo, e aí eu trouxe para Curitiba por ser daqui, por ter já estabelecido minha carreira aqui em Curitiba, por ter mão de obra qualificada, por ter condições desse ecossistema que nos permite desenvolver, crescer, e os resultados provam que foi a decisão acertada, porque nós conseguimos cobrir todo o território nacional e também outros países com muita qualidade. Conseguimos achar mão de obra qualificada num curto espaço de tempo, como eu disse, em 2 anos, de 1 para 460 profissionais. Então, sim, foi uma decisão acertada. Cadu, e outra coisa que a gente tem que falar, muito importante nessa nova tendência, é do paciente 4.0. É aquele paciente inquieto, aquele paciente que prefere buscar informação na internet do que ir a um médico. Esse perfil também ele faz com que vocês encontrem desafios no meio do caminho, né? Sem dúvida. Esse paciente 4.0 ele é altamente conectado, ele toma suas decisões pautadas primeiro numa busca, geralmente no Google, e todas as empresas precisam ter essa conexão para poder se comunicar com esse paciente 4.0. Você disse aí, doutor Google, quase 90% dos brasileiros buscam informações sobre problemas de saúde, alguma dúvida na internet. E algumas dessas pessoas, uma grande maioria, já se considera diagnosticada. É um problema buscar só a informação e não encontrar o médico. Mas na plataforma é possível ter essa interação, às vezes, para tirar uma dúvida, mas aí de fato com o profissional, né? Exato. Nesse sentido, nós contribuímos muito no combate às fake news, nós contribuímos muito na entrega da informação com credibilidade,
porque se você faz uma pesquisa, aí quando você comentou do Dr. Google, se você faz uma pesquisa relacionada à mancha na unha, você pode ter desde de uma micose até um câncer, né? O tipo de resposta sem filtro, sem qualidade, sem menor conhecimento. E no nosso caso, na nossa plataforma, qualquer usuário, qualquer paciente pode mandar a sua pergunta, ela vai ser direcionada a um especialista. Então, se você manda uma pergunta relacionada ao coração, ela vai ser direcionada a um cardiologista. Esse cardiologista, esse especialista vai te responder, não substitui uma consulta, mas ele vai te responder e ele vai ser validado por todos os outros especialistas da plataforma, que podem contribuir com essa resposta e garantir uma qualidade maior na informação. E essa, então, também é uma maneira de aproximar o médico do paciente, né? De fazer com que esse paciente que está só com a dúvida busque o especialista. Sem dúvida, porque você tem a opção de perguntar abertamente para o mundo da internet e ser respondido por qualquer pessoa, de qualquer profissão, de qualquer entendimento, ou ter a sua pergunta direcionada a um profissional de saúde. Isso faz com que os profissionais de saúde, para nossa surpresa positiva, existe uma grande adesão dos profissionais em responder esses pacientes. Tá havendo uma boa comunicação assim, entre... Muito legal. Você que está chegando agora no nosso Cidade Entrevista, nosso papo hoje é sobre a Doctoralia, um aplicativo que pretende aproximar médicos de pacientes e facilitar essa relação que às vezes precisa passar por um telefone, por um plano de saúde, enfim, por várias coisas. O Cadu Lopes é nosso entrevistado hoje e você que está aí do outro lado, participa do Cidade Entrevista, contando o que está achando, sugerindo temas para as nossas próximas entrevistas também. Acesse as nossas redes sociais, o Instagram, @Cidade Entrevista, ou então use a hashtag Cidade Entrevista, comente que a gente está aqui para te atender também, não deixa de ser colaborativo o Cidade Entrevista. E Cadu, falando de futuro, Doctoralia, você disse, saltou de 1 para 400 funcionários, mas você consegue imaginar a empresa nos próximos meses, nos próximos anos? Quais são os planos? Perfeitamente. Nosso planejamento está estabelecido para os próximos meses, para os próximos anos. Inicialmente, nós entregaremos ao Brasil tudo o que tiver de melhor em tecnologia, de mais moderno, nesse relacionamento entre profissional de saúde e paciente. Nós continuamos com os financiamentos, continuamos com as aquisições de outras empresas e de outras tecnologias. Na medida em que as leis brasileiras forem sendo adaptadas, nós entregaremos as soluções aos usuários e aos profissionais de saúde. Recentemente, nós adquirimos uma companhia italiana para poder fazer também não só o atendimento não só aos individuais, profissionais individuais, mas as clínicas e hospitais também. Isso é novidade? Isso é novidade, em primeira mão aí para você e para os nossos telespectadores. E sim, a gente nós pretendemos nos transformar num hub e contribuir com essa revolução, com essa modernização na área de saúde também. Ou seja, hoje a Doctoralia atende médico-paciente, mas esse novo produto vai atender, na verdade vai oferecer, vai ser meio que um processo de automação de grandes locais, clínicas de fratura, enfim? Perfeitamente, dos grandes grupos e as grandes clínicas, hospitais, para que seja repensada toda a experiência, desde o momento da escolha até o pós-atendimento, né? E falando de tecnologia, falando de crescimento, crescer em meio a um período turbulento como esse que a gente está vivendo é para poucos, não? Olha, para nós foi uma grande felicidade, porque realmente a economia brasileira nesse período tem as suas turbulências e nós ignoramos isso de algum modo, né? Os resultados provam que a gente tem conseguido ótimos resultados e a operação brasileira hoje responde por praticamente metade do resultado global. Então, de outros países que estavam há mais tempo em operação. Então, mostra que o Brasil tem grande potencial e principalmente por essa lacuna que a gente veio a preencher.
Tá certo. Cadu, eu quero agradecer sua presença aqui no Cidade Entrevista. Com certeza, para as pessoas que estão em casa, é um papo que faz com que elas consigam entender um pouco melhor essa relação, que deve ser mais séria, mais profissional, obviamente, mas o paciente não tem que ficar preso à tela do computador. O paciente tem que procurar auxílio médico, porque informação é importante, mas a ação é fundamental. Exatamente. É bem isso que você falou. E eu convido aos nossos telespectadores que façam o teste, que agendem a sua consulta, tenham essa experiência. Eu garanto que vocês, a partir desse momento, sempre vão usar essa tecnologia, porque é muito mais fácil, é muito mais prático, é muito mais seguro, tem muito mais credibilidade. Tá certo. Cadu, maravilha. Valeu, obrigado, viu? Sucesso aí nos próximos anos da empresa. E para você de casa, este foi o Cidade Entrevista de hoje. Na semana que vem nós voltamos com mais histórias interessantes que podem te inspirar aí do outro lado. Participe conosco pelas redes sociais, um ótimo dia para você. A gente se vê até semana que vem. Tchau, tchau.